Há uma guerra a decorrer dentro do Mundial de 2026 e ainda nenhuma bola foi chutada, sem cartões amarelos, sem revisões do VAR, sem discussões entre treinadores junto à linha lateral. Esta guerra acontece em salas de administração, corredores de hotel, reuniões de jogadores à porta fechada e nos bastidores do poder, onde dinheiro, política e futebol foram torcidos até se transformarem em algo que mal se parece com o desporto que milhões de pessoas em todo o mundo realmente amam. E as três seleções com mais hipóteses de ganhar tudo isto, Espanha, Argentina e Brasil, estão presas mesmo no meio. Comecemos pelo que todos conseguem ver. O Mundial de 2026 é o maior da história. 48 seleções, 104 jogos, 16 cidades anfitriãs espalhadas por 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. O torneio dura 39 dias em vez dos habituais 32. Para qualquer equipa que chegue à final, isso significa 8 vitórias em vez de 7. Um jogo a mais. Parece simples. Mas esse jogo extra pode ser a diferença entre sobreviver a um Mundial e ser engolido por ele. Só o calor já seria sempre um fator. Cientistas do grupo de investigação World Weather Attribution analisaram as condições meteorológicas dos 104 jogos marcados e concluíram que quase um quarto deverá ser disputado com temperaturas acima dos limites de segurança recomendados pela FIFPro, o Sindicato Mundial dos Jogadores. Não é uma previsão marginal, é uma análise revista por pares, publicada meses antes do primeiro apito inicial. 5 jogos em particular foram assinalados como potencialmente tão perigosos que os sindicatos de jogadores recomendaram formalmente que não fossem realizados sem proteções adicionais. Estádios em Atlanta, Houston, Miami e várias cidades mexicanas ficam em algumas das combinações de calor e umidade mais severas em que alguma vez se pediu a um mundial que funcionasse. Uma coligação de 21 cientistas de clima e fisiologia escreveu diretamente à FIFA, pedindo que prolongasse os intervalos e aplicasse medidas fortes de arrefecimento nos balneários. A resposta pública da FIFA foi dizer a toda a gente, e esta é uma citação direta do presidente da FIFA, Gianni Infantino, para ter calma. Essa resposta diz tudo o que é preciso saber sobre a forma como esta organização funciona neste momento. A verdadeira resposta da FIFA ao problema do calor foi impor pausas obrigatórias de hidratação de 3 minutes em cada parte de todos os jogos, independentemente da temperatura, de o estádio ter ar-condicionado total ou de qualquer outra condição. Uma regra única para 104 jogos em realidades completamente diferentes. O selecionador espanhol, Luis de la Fuente, afirmou antes do empate da sua equipa com Cabo Verde, em Atlanta, que as pausas faziam todo o sentido em calor real ao ar livre, mas pareciam totalmente desnecessárias dentro de um estádio completamente climatizado. A superfície é apenas um comentário pequeno, mas por baixo dele existe uma frustração mais profunda, que tem vindo a crescer em várias seleções há meses. Treinadores e jogadores sentem que estão a ser geridos por uma política desenhada para a televisão, não para o futebol, porque aqui está a parte que muda tudo. Essas pausas de hidratação de 3 minutes não dizem respeito apenas ao bem-estar dos jogadores. A FIFA deu autorização explícita às televisões comerciais para cortarem para publicidade durante cada uma dessas pausas. Em todos os jogos, nas duas partes. Isso cria 208 novas janelas comerciais ao longo do torneio. 208. O The New York Times noticiou que as emissoras terão até 2 minutes and 10 seconds de publicidade por pausa, depois dos períodos obrigatórios de segurança. A FIFPro denunciou isto antes do início do torneio. O capitão dos Países Baixos, Virgil van Dijk, disse-o claramente numa entrevista depois do empate da sua equipa com o Japão, ao notar que as pausas parecem mais tempos mortos comerciais do que verdadeira proteção dos jogadores. Quer a FIFA tenha querido essa percepção ou não, a realidade é que as pausas de hidratação no Mundial de 2026 funcionam como intervalos publicitários no futebol americano, paragens estruturadas, previstas em todos os jogos, que geram receita para televisões e patrocinadores, haja ou não calor perigoso no relvado. Segundo reportagens de vários meios, incluindo a Fortune e o The Athletic, esta medida abriu uma fonte de receitas de vários milhões de dólares que nunca tinha existido na história do Mundial.
A FIFA vendeu os direitos de transmissão a operadores privados em todo o mundo, e todos eles podem agora monetizar estas pausas. Não é proteção dos jogadores, é uma reformulação do produto. É neste mundo que Espanha, Argentina e Brasil tentam conquistar o título. A Espanha chegou a este torneio como a seleção número 1 do mundo. A Argentina chegou como campeã em título, com Lionel Messi, 8 vezes vencedor da Bola de Ouro, a perseguir aquilo que todos entendem ser o seu último Mundial. O Brasil chegou com uma nova identidade sob Carlo Ancelotti e uma montanha de pressão depois de mais de 2 décadas sem título. As 3 seleções têm tudo em jogo, e as 3 já sentiram as exigências deste torneio de formas que os mundiais anteriores nunca impuseram. Messi chegou ao estágio a treinar separado do grupo argentino depois de sofrer fadiga muscular nos últimos jogos do Inter Miami antes da pausa para o Mundial. O clube confirmou que era um problema de fadiga, não uma lesão estrutural, mas a Associação do Futebol Argentino teve de esclarecer publicamente o seu estado antes de se jogar uma única partida da fase de grupos. A margem já é assim tão estreita. O selecionador argentino, Lionel Scaloni, deixou claro antes do torneio que Messi não era a única preocupação física no plantel. A carga acumulada por estes jogadores numa época de clubes brutal, que se estendeu até bem tarde na primavera, deixou vários elementos do grupo argentino a gerir algum nível de estresse físico à entrada do Mundial. A situação do Brasil era, se possível, pior ainda antes da chegada. Estevão ficou fora antes de o torneio começar. Rodrigo ficou afastado pelo resto do ano com uma rotura do ligamento cruzado anterior, lesão sofrida no duríssimo trecho final da época do Real Madrid, poucas semanas antes do arranque do Mundial. O Brasil entrou neste torneio sem peças ofensivas fundamentais, não por algo que tivesse acontecido no Mundial, mas porque o calendário anterior já tinha causado danos reais. A investigação da FIFPro sobre o Mundial de 2022 revelou que 44% dos jogadores relataram mais fadiga física e 53% sentiram maior risco de lesão durante a janela do torneio. O problema estrutural já estava documentado. O formato de 2026 agravou-o. O desafio da Espanha é diferente, mas igualmente real. O plantel está cheio de jogadores que acabaram de terminar uma exigente época europeia de clubes. Jogadores da La Liga, da Premier League, da Série A, todos sujeitos ao desgaste das competições nacionais, das noites europeias e das qualificações das seleções antes de chegarem aqui, quase sem verdadeira janela de recuperação. Antes deste torneio, a FIFA tinha acordado com o sindicato dos jogadores que estes deveriam ter, no mínimo, 72 hours de descanso entre jogos e pelo menos 21 dias livres no fim de cada época. O acordo existe no papel. Saber se isso se traduziu em descanso real para jogadores de clubes que fazem 60 ou mais jogos por ano é outra questão. E é aqui que a dimensão política do Mundial de 2026 começa a pesar de uma forma que vai muito além das queixas sobre calendários. O homem que dirige a FIFA, Gianni Infantino, passou os últimos anos a tomar decisões que remodelaram aquilo que esta organização realmente é. Algumas dessas escolhas são sobre futebol. A maioria é sobre outra coisa. O jornalista desportivo francês Simon Bolelli publicou este ano um livro chamado FIFA Connection, Inquérito ao Sistema Infantino, no qual descreve uma organização construída em torno da lealdade pessoal, com os pagamentos financeiros da FIFA às federações nacionais, cada uma com exatamente um voto para escolher o presidente da FIFA, a funcionarem como mecanismo para manter a dissidência em silêncio. Todos os 211 países membros votam para presidente da FIFA, seja a China ou Samoa. Os críticos dizem que esse sistema torna quase impossível qualquer reforma estrutural a partir de dentro. Um dirigente federativo descontente citado pela Fortune descreveu a situação sem rodeios. Isto é mesmo um cabal governado por elites. A história política mais profunda é a relação de Infantino com a administração Trump. Infantino chamou a Donald Trump um amigo próximo e descreveu repetidamente a relação entre ambos como absolutamente essencial para o sucesso deste Mundial. A FIFA abriu um novo escritório dentro da Trump Tower em Nova York. Infantino visitou a sala oval várias vezes. No sorteio do Mundial, realizado em Washington em dezembro of 2025, Infantino entregou a Trump aquilo that was officially described as a prize of peace of FIFA,
by his commitment to the promotion of peace and unity in all of the world, a promoção da paz e da unidade em todo o mundo. Vários jornalistas seniores de futebol e organizações de média descreveram esse momento como uma das demonstrações de servilismo mais embaraçosas de uma grande organização desportiva na história moderna. O Le Monde chamou-lhe uma farsa. A reportagem do The Guardian foi mais longe, descrevendo Infantino como alguém que colocou a FIFA em alinhamento direto com a governação de Trump, não apenas como convidada, mas como participante numa mensagem política. Isto importa para o torneio porque tem consequências concretas. O alinhamento da FIFA com a administração Trump foi citado em ligação a um escândalo de vistos que impediu um dos principais árbitros africanos de entrar nos Estados Unidos para arbitrar no Mundial. A FIFA não confirmou oficialmente todos os detalhes do caso, mas reportagens de vários meios europeus descreveram-no como diretamente ligado ao clima político em torno da aplicação das leis de imigração e da política de vistos dos Estados Unidos durante o segundo mandato de Trump. Dezenas de presidentes de Câmara e responsáveis locais já se tinham reunido em Washington, em janeiro deste ano, dominados pela indignação com operações federais de controlo migratório, incluindo as mortes de 2 cidadãos norte-americanos em Minneapolis, e preocupados com o sinal que isso enviava ao mundo sobre acolher um torneio que supostamente devia celebrar a unidade global. A preocupação bipartidária com a FIFA e Infantino foi documentada pela Associated Press poucas semanas antes do início do torneio, com o congressista republicano Darin LaRouche, do Illinois, presidente do caucus do futebol no Congresso, a reconhecer que Infantino estava, nas suas palavras, a fazer o trabalho que tinha de fazer ao cultivar a administração Trump. Esta frase não veio de um crítico, veio de um apoiante, a apresentar uma acomodação como necessidade. A situação do Irão é uma história própria. A participação do Irão no torneio tornou-se um dos pontos de tensão que Infantino abordou diretamente na conferência de imprensa pré-torneio em junho, que começou com um discurso de 35 minutos antes de um período limitado de perguntas. Organizações de direitos humanos passaram meses a pedir à FIFA que banisse a seleção iraniana devido à repressão violenta do governo do Irão contra movimentos de protesto e ao tratamento dado a mulheres e dissidentes. A FIFA permitiu que o Irão competisse. A posição pública de Infantino foi que o futebol não deveria ser usado como um instrumento político. Os críticos assinalaram a aplicação seletiva desse princípio, sobretudo tendo em conta que a própria FIFA baniu a Rússia das competições internacionais após a invasão da Ucrânia e a disponibilidade de Infantino para participar ativamente na mensagem política de Trump. Depois, há o dinheiro. O Mundial de 2026 é, em todos os aspectos, o torneio mais ambicioso comercialmente que a FIFA alguma vez organizou. A Fortune noticiou que se espera que este Mundial gere cerca de $1.000 milhões em receitas. Sob Infantino, a FIFA expandiu enormemente o seu portfólio comercial, do formato do Mundial de Clubes aos acordos de transmissão e às janelas publicitárias das pausas de hidratação. Críticos dizem à Fortune que este crescimento silenciou, na prática, o debate interno com profunda relutância das federações nacionais em desafiar as decisões de Infantino, enquanto a FIFA continuar a ser a principal fonte do seu financiamento operacional. O Mundial de 2034 foi atribuído à Arábia Saudita como candidata única depois de a FIFA romper com o precedente, exigindo que as federações votassem os anfitriões de 2030 e 2034 na mesma reunião, com votos de sim ou não para ambos. Os grupos de direitos humanos protestaram. A votação passou. A relação da Arábia Saudita com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, com quem Infantino mantém laços próximos, continuou a ser uma parte não examinada desse processo. De volta ao campo, ao calor, ao lugar onde os jogadores estão realmente a tentar ganhar isto. A estrutura do torneio cria um problema cumulativo para os favoritos. Uma presença nos quartos de final para Espanha, Argentina ou Brasil significa jogar 5 partidas em cerca de 3 semanas, com períodos de recuperação apertados entre cidades que podem estar a centenas de quilômetros, por vezes a mais de 1.000 quilômetros, e em climas completamente diferentes. Só as exigências de viagem são diferentes de qualquer mundial que estes jogadores tenham vivido. Voar de um jogo na umidade de Miami para outro no calor seco de Kansas City
e depois para outro nas temperaturas mais frescas de Seattle, tudo dentro da mesma fase de grupos, não é um desafio desportivo, é um teste logístico de resistência. Para os adeptos que seguem as suas seleções por 3 países, as mesmas variações bruscas de temperatura e clima também existem, sem equipa médica, banhos de gelo ou protocolos especializados de recuperação à espera no hotel. A atmosfera nos estádios também está a mudar de formas que os adeptos deste torneio já notaram. Quando uma bancada começa a empurrar para algo, um canto, um livre perigoso, um momento em que o ímpeto está prestes a partir o jogo, uma pausa obrigatória de hidratação de 3 minutes interrompe tudo. Os jogadores afastam-se. O momento dissipa-se. O jogo recomeça. A observação de Virgil van Dijk sobre as janelas comerciais não era uma queixa sobre água. Era uma queixa sobre o que acontece ao ritmo emocional de um jogo de futebol quando começa a funcionar como uma transmissão desportiva norte-americana. Comparem tudo isto com o que foi o Mundial de 1994, a última vez que muitos destes estádios foram usados. Esse torneio ainda é lembrado pelo calor brutal em cidades como Dallas, onde as temperaturas passaram dos 38 graus durante os jogos. A FIFA aprendeu lições de 1994, marcando mais jogos à noite em 2026 para reduzir a exposição ao pico do calor. Os jogos noturnos reduzem o risco da temperatura diurna, não reduzem a umidade, não reduzem o estresse das viagens. Não reduzem a carga acumulada de fadiga de uma época de clubes que terminou semanas antes do pontapé de saída. E não mudam o facto de, em 2026, os finalistas precisarem de 8 vitórias para levantar o troféu, quando 7 foi o padrão durante toda a história do torneio até este ano. O que acontece a seguir depende da profundidade dessa fadiga. A leitura otimista é que equipas e treinadores se adaptaram. A rotação foi incorporada há meses no planeamento de qualquer seleção séria. A FIFA ajustou horários de início em várias cidades, afastando-os das horas mais quentes da tarde. Treinadores por todo o torneio integraram as pausas de hidratação no planeamento tático, em vez de as tratarem como simples interrupções. A estrutura à volta das grandes seleções, fisioterapeutas, cientistas do desporto, nutricionistas, nunca foi tão avançada. Se há atletas capazes de gerir estas condições, são os jogadores deste torneio. A leitura pessimista assenta nos próprios dados da FIFPro. 44% dos jogadores no Mundial de 2022 relataram maior fadiga física. 53% sentiram maior propensão para lesões. Esses números vieram de um torneio com 32 seleções, não 48. O formato alargado acrescentou 16 equipas e fortes jogos ao conjunto da competição. As seleções que vencem de forma consistente, Espanha, Argentina, Brasil, são as que avançam mais nas eliminatórias. Isso significa que os plantéis mais titulados carregam a maior carga acumulada. Uma ligeira quebra de lucidez num quarto de final ou numa meia-final, daquelas que nascem da fadiga acumulada e não de uma exibição isoladamente má, pode ser a diferença entre levantar o troféu e ir para casa. A FIFA apontará para os seus protocolos de calor e ajustes de calendário como prova de gestão responsável do torneio. Os sindicatos de jogadores continuarão a defender o argumento que apresentam há anos. O calendário precisa de reforma estrutural, não de remendos em plena época. Ambas as coisas podem ser verdade. Nenhuma delas será resolvida antes de 19 de julho, dia da final. O que acontece no Mundial de 2026 não é apenas uma história sobre calor, calendários ou pausas de hidratação. É uma história sobre a quem pertence realmente o futebol. É uma história sobre uma organização que passou uma década a construir infraestrutura comercial, alianças políticas e fontes de receita, enquanto os jogadores de quem essas receitas dependem chegam ao torneio já desgastados. É uma história sobre um presidente da FIFA que abriu um escritório na Trump Tower e entregou um prêmio da paz a um presidente norte-americano em funções no sorteio do Mundial, ao mesmo tempo que dizia aos críticos para terem calma. É uma história sobre 21 cientistas do clima cuja carta à FIFA ficou em grande parte sem resposta. Sobre um dos principais árbitros de África bloqueado por um escândalo de vistos ligado à mesma máquina política com que a FIFA se alinhou. Sobre a Arábia Saudita a ganhar a organização de 2034 através de um processo que contornou a competição normal.
E dentro de tudo isso, 3 seleções ainda têm hipótese de ganhar o maior prêmio do futebol. Espanha, número 1 do mundo, a jogar o seu futebol mais tecnicamente refinado em anos. Argentina, campeã em título, a carregar o peso do amor de uma geração por um homem que lhe deu tudo o que este desporto pode dar. Brasil, 2 décadas sem título, a apostar tudo na capacidade de Carlo Ancelotti para transformar brilho individual numa força coletiva. As condições são mais duras do que as de qualquer mundial anterior. O caminho até a final é mais longo. O ruído político em torno deste torneio é mais alto. E o que está em jogo, para os jogadores, para os adeptos e para o próprio desporto, não podia ser maior.